Meu nome é Emma Jones, e esta é a história de como minha vida desmoronou durante o que deveria ter sido o período mais feliz da minha existência. Tudo começou quando descobri que estava grávida de meu primeiro filho com meu marido, Ethan. Nós morávamos em uma casa confortável nos subúrbios de Chicago, Illinois. Ethan trabalhava como engenheiro em uma empresa de tecnologia, enquanto eu era professora de inglês em uma escola de ensino médio local. Nosso casamento de 3 anos parecia sólido e feliz, pelo menos até aquele momento. Quando compartilhamos a notícia da gravidez com a família de Ethan, sua mãe, Althea, reagiu de uma maneira que me deixou desconfortável. Seus olhos brilharam de uma forma que não pude decifrar na época, e seu sorriso parecia forçado. No entanto, eu estava tão empolgada com a perspectiva de me tornar mãe que ignorei esses sinais de alerta. As coisas começaram a mudar sutilmente nas semanas seguintes. Althea ligava com mais frequência, perguntando sobre meu bem-estar e oferecendo conselhos não solicitados sobre gravidez e maternidade. No início, interpretei isso como o entusiasmo de uma avó de primeira viagem, mas logo percebi que havia algo mais por trás de seu comportamento. A primeira consulta pré-natal estava marcada para uma terça-feira ensolarada de abril. Acordei animada, ansiosa para ouvir os batimentos cardíacos do meu bebê pela primeira vez. Ethan tinha uma reunião importante no trabalho e não poderia me acompanhar, o que me deixou um pouco desapontada, mas compreensiva. Estava-me preparando para sair quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, deparei-me com Althea impecavelmente vestida e sorrindo de orelha a orelha. "Surpresa, querida!" ela exclamou, entrando sem ser convidada. Ethan me contou sobre a consulta e pensei em acompanhá-la. "Afinal, não podemos deixar você ir sozinha, não é mesmo?" Fiquei momentaneamente sem palavras, pega de surpresa por sua presença inesperada. Uma parte de mim queria recusar educadamente, explicar que preferia ir sozinha, mas outra parte não queria criar tensão desnecessária tão cedo na gravidez. "Oh, Althea", respondi, tentando soar grata. Não precisava se incomodar. Eu ficaria bem indo sozinha. Ela descartou minha objeção com um aceno de mão. "Bobagem. É um prazer para mim. Além disso, duas cabeças pensam melhor que uma. Poderei ajudar você a lembrar todas as perguntas importantes para fazer ao médico." Relutantemente concordei e nos dirigimos juntas para o consultório do Dr. James Anderson, o obstetra que eu havia escolhido cuidadosamente após várias recomendações. Durante todo o caminho, Althea falou incessantemente sobre sua própria experiência de gravidez, comparando-a com a minha a cada oportunidade. "Quando eu estava grávida de Ethan, tive enjoos terríveis. Você está tendo algum?" "Não." "Bem, cada gravidez é diferente, suponho." No consultório, Althea insistiu em entrar comigo para a consulta, alegando que poderia ajudar a lembrar de todos os detalhes importantes. Relutantemente, permiti sua presença, sentindo-me cada vez mais desconfortável com sua intromissão. O Dr. Anderson, um homem de meia idade com um sorriso gentil, pareceu surpreso ao ver duas pessoas entrarem em seu consultório. "Sra. Jones", ele cumprimentou. "Vejo que trouxe companhia." Antes que eu pudesse responder, Althea se adiantou. "Sou Althea, a mãe do pai do bebê. Estou aqui para garantir que tudo corra bem." O médico lançou-me um olhar questionador, mas eu apenas assenti, não querendo criar uma cena. A consulta prosseguiu, com o Dr. Anderson fazendo perguntas sobre meu histórico médico e hábitos de vida. A cada pergunta, Althea intervinha com um comentário ou uma pergunta própria, muitas vezes falando por cima de mim. "Doutor, e quanto aos exames de sangue? Não deveríamos fazer todos os testes possíveis para garantir que o bebê esteja saudável?" Althea perguntou, sua voz carregada de uma preocupação que não parecia totalmente genuína. O Dr. Anderson explicou pacientemente que faríamos todos os exames de rotina necessários, mas Althea não parecia satisfeita. Ela continuou pressionando por mais testes, mais precauções, mais de tudo. Finalmente, chegou o momento que eu mais esperava: ouvir o coração do meu bebê. Quando o som rápido e forte encheu a sala, senti lágrimas de alegria se formarem em meus olhos. Foi um momento mágico, que deveria ter sido íntimo e especial. No entanto, Althea conseguiu estragar até isso. "Oh, o batimento não está um pouco rápido demais, doutor? Tem certeza de que está tudo bem?" O Dr. Anderson assegurou que o batimento estava perfeitamente normal para um feto de 8 semanas, mas o momento já havia sido arruinado. O que deveria ter sido uma experiência alegre e emocionante tornou-se tenso e desconfortável.
Ao sairmos do consultório, Altia já estava fazendo planos para a próxima consulta. Vou marcar na minha agenda. Não se preocupe, Emma. Estarei aqui para todas as consultas. O som da porta do táxi se fechando atrás de mim ecoou como um tiro final na vida que eu conhecia. Enquanto o motorista manobrava para sair da rua que eu chamara de lar pelos últimos anos, não olhei para trás. Não podia. Sabia que se visse Ethan na janela, implorando ou apenas observando em silêncio, minha determinação poderia vacilar. Para onde, senhora? Perguntou o motorista, seus olhos encontrando os meus pelo retrovisor. Hotel Lakeside, por favor. Respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Enquanto o táxi seguia pelas ruas familiares de Chicago, senti uma mistura de emoções me inundar. Alívio por ter escapado daquela situação sufocante, medo do futuro incerto que me aguardava, raiva pela traição de Ethan e pela crueldade de Altia, e uma profunda tristeza pela vida que eu pensava que teríamos juntos, agora reduzida a cinzas. Instintivamente coloquei a mão sobre minha barriga proeminente. Somos só nós agora, pequeno, sussurrei, mas vamos ficar bem, prometo. No hotel, reservei um quarto por uma semana. Sabia que precisaria desse tempo para organizar meus próximos passos. Assim que me instalei, peguei meu telefone e fiz 2 ligações cruciais. Uma para o Dr. Anderson e outra para a advogada que eu havia consultado discretamente nas últimas semanas. O Dr. Anderson atendeu no segundo toque. Emma, está tudo bem? Respirei fundo antes de responder. Doutor, eu saí de casa, não podia mais ficar lá. As coisas pioraram. Ele ouviu atentamente enquanto eu narrava os eventos da noite anterior, incluindo a conversa que tinha ouvido sobre falsificar resultados médicos. Meu Deus, Emma, ele disse quando terminei. Você fez a coisa certa ao sair. Onde você está agora? Está segura? Assegurei a ele que estava em um hotel e que estava bem. Ele insistiu em me ver no dia seguinte para um check-up, para garantir que o stress não tivesse afetado minha saúde ou a do bebê. Minha próxima ligação foi para a doutora Samantha Reeves, a advogada especializada em direito de família que eu havia consultado secretamente. Expliquei rapidamente a situação e ela concordou em me encontrar ainda naquela tarde. Às 14 horas, eu estava sentada no escritório da doutora Reeves, minhas mãos apertando nervosamente a alça da minha bolsa enquanto relatava toda a história, desde o comportamento controlador de Altia até a traição de Ethan. A doutora Reeves ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela me olhou com uma mistura de simpatia e determinação. Emma, ela começou, o que você passou é terrível e completamente inaceitável. Quero que saiba que você tem direitos e vamos lutar para protegê-los. Baseado no que você me contou, temos um caso sólido para garantir sua custódia total do bebê, se é isso que você deseja. Assenti vigorosamente. É exatamente o que eu quero. Não posso arriscar que Ethan ou Altia tenham qualquer controle sobre meu filho. A doutora Reeves continuou. Além disso, podemos buscar uma ordem de restrição contra a Altia, dado seu comportamento manipulador e potencialmente perigoso. Quanto a Ethan, vamos iniciar os procedimentos de divórcio imediatamente. Ouvir a palavra divórcio em voz alta fez tudo parecer terrivelmente real. Senti lágrimas se formarem em meus olhos, mas as forcei de volta. Não era hora de chorar. Era hora de lutar. O que precisamos fazer agora? Perguntei, minha voz determinada. Primeiro, respondeu a doutora Reeves, vamos documentar tudo. Cada interação, cada ameaça velada, cada conversa que você ouviu. As fotos que você tirou dos documentos de Altia serão cruciais. Também vamos precisar do testemunho do Dr. Anderson sobre sua saúde e o comportamento de Altia durante as consultas. Passamos as próximas 2 horas delineando nossa estratégia legal. Quando saí do escritório da doutora Reeves, senti-me simultaneamente exausta e energizada. Finalmente, eu estava tomando o controle da situação. De volta ao hotel, encontrei dezenas de chamadas perdidas e mensagens de Ethan. Ignorei todas elas, exceto por uma breve mensagem de texto. Não tente me contatar. Qualquer comunicação deve ser feita através da minha advogada. Naquela noite, deitada na cama do hotel, senti meu bebê se mexer vigorosamente. Era como se ele pudesse sentir minha determinação, minha força renovada. Estamos seguros agora, sussurrei, acariciando minha barriga. E vamos ficar bem. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Consultas médicas com o Dr. Anderson, reuniões com a Dra. Reeves, buscas por um novo apartamento.
Ethan tentou me contatar várias vezes, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças veladas, todas prontamente encaminhadas para minha advogada. Althea, por outro lado, manteve um silêncio perturbador. Eu sabia que ela não desistiria facilmente e sua falta de reação me deixava nervosa. O que ela estaria planejando? Minha resposta veio uma semana depois, quando recebi uma ligação da Dra. Reeves. Emma, ela disse, sua voz tensa. Althea entrou com um pedido de custódia emergencial do bebê. Senti meu coração afundar. Como ela pode fazer isso? Ela nem é a mãe. Ela está alegando que você é emocionalmente instável e incapaz de cuidar da criança, explicou a Dra. Reeves. Ela apresentou declarações de testemunhas que afirmam ter visto você agindo de forma errática durante a gravidez. A raiva borbulhou dentro de mim. Isso é ridículo. É tudo mentira. Eu sei, Emma, disse a Dra. Reeves, sua voz calma e firme. E vamos provar isso. Temos o testemunho do Dr. Anderson. Temos as provas do comportamento manipulador de Althea. Não se preocupe, não vamos deixar que ela vença. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça na batalha legal. Cada momento que não estava trabalhando ou cuidando de minha saúde era dedicado à nossa estratégia legal. Reuni cada pedaço de evidência que pude encontrar. E-mails, mensagens de texto, gravações de chamadas. Cada pequena prova da manipulação de Althea e da cumplicidade de Ethan. O estresse era imenso, mas me recusava a deixar que isso afetasse minha saúde ou a do bebê. Pratiquei yoga pré-natal, meditei, fiz longas caminhadas no parque próximo ao meu novo apartamento. Cada chute do meu bebê era um lembrete do que eu estava lutando para proteger. A audiência preliminar foi marcada para quando eu estava com 34 semanas de gestação. Na manhã do grande dia, vesti-me cuidadosamente, escolhendo um vestido que ressaltava minha barriga de forma elegante, mas não exagerada. Queria que o juiz me visse como eu realmente era, uma futura mãe forte e capaz. Quando entrei no tribunal, vi Althea e Ethan pela primeira vez desde que havia saído de casa. Althea estava impecavelmente vestida, como sempre, mas seus olhos brilhavam com uma fúria mal contida quando me viu. Ethan parecia pálido e abatido, evitando o meu olhar. A Dra. Reeves estava ao meu lado, uma presença tranquilizadora e forte. Do outro lado do corredor, vi o advogado de Althea e Ethan, um homem de meia idade com um terno caro e uma expressão arrogante. Quando o juiz entrou, senti meu coração acelerar. Este era o momento. Tudo pelo que eu havia lutado nas últimas semanas seria posto à prova. O advogado de Althea foi o primeiro a falar, pintando um quadro de mim como uma mulher instável e perigosa, incapaz de cuidar de uma criança. Ele apresentou declarações de testemunhas, que eu sabia serem amigas próximas de Althea, alegando ter-me visto agindo de forma errática. Quando chegou a vez da Dra. Reeves, senti uma onda de orgulho ao vê-la desmontar metodicamente cada uma das alegações do outro lado. Ela apresentou o testemunho do Dr. Anderson, que falou eloquentemente sobre minha saúde exemplar e meu compromisso com o bem-estar do bebê. Em seguida, vieram as provas que havíamos coletado. Os documentos que Althea havia escondido, as gravações das conversas entre ela e Ethan, os relatos detalhados de seu comportamento controlador e manipulador. O momento mais poderoso veio quando a Dra. Reeves reproduziu a gravação da conversa em que Ethan discutia com Althea sobre falsificar meus resultados médicos. Vi o rosto do juiz se contorcer em desaprovação e Althea empalidecer visivelmente. Quando tudo terminou e o juiz se retirou para deliberar, senti uma estranha calma me envolver. Eu havia feito tudo o que podia. Agora só restava esperar. A espera pareceu interminável, mas finalmente o juiz retornou. Quando ele começou a falar, senti meu coração quase parar. Depois de considerar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, começou o juiz, sua voz grave ecoando pela sala. Este tribunal não encontra absolutamente nenhuma base para as alegações feitas contra a Sra. Emma Jones. Pelo contrário, as evidências sugerem fortemente que a Sra. Jones tem sido vítima de uma campanha de manipulação e assédio perpetrada por sua sogra, Althea Reed, com a cumplicidade de seu marido, Ethan Jones. Senti lágrimas de alívio correrem por meu rosto enquanto o juiz continuava. Portanto, este tribunal nega veementemente o pedido de custódia emergencial feito por Althea Reed. Além disso, concede uma ordem de restrição contra Althea Reed, proibindo-a de se aproximar ou tentar contatar Emma Jones ou seu filho por nascer. O juiz então se voltou diretamente para mim, seus olhos cheios de simpatia.
Senhora Jones, este tribunal reconhece o trauma pelo qual você passou e admira sua coragem em proteger a si mesma e a seu filho. Você tem todo o apoio desta corte em seus esforços para garantir um ambiente seguro e saudável para sua criança. Quando o martelo bateu, finalizando a decisão, senti como se um peso imenso tivesse sido tirado de meus ombros. Olhei para Althea e Ethan do outro lado da sala. Althea parecia furiosa, seus olhos faiscando de raiva. Ethan parecia simplesmente derrotado. Saí do tribunal de cabeça erguida, a doutora Reeves ao meu lado. Do lado de fora, respirei fundo o ar fresco da tarde. Era como se estivesse respirando livremente pela primeira vez em meses. Acabou? Perguntei à doutora Reeves, ainda mal acreditando. Ela sorriu, colocando uma mão gentil em meu ombro. Esta batalha acabou, Emma, mas ainda temos o divórcio pela frente. No entanto, depois disso, você estará livre para começar sua nova vida com seu filho. Naquela noite, deitada em minha cama, senti meu bebê se mexer vigorosamente. Coloquei a mão sobre minha barriga, sentindo os movimentos fortes e saudáveis. Nós conseguimos, meu amor, sussurrei. Estamos seguros agora, e em breve, seremos uma família, apenas nós dois. Enquanto adormecia, senti uma paz que não experimentava há meses. A batalha não estava completamente terminada, eu sabia, mas o pior havia passado. E eu estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. As semanas seguintes passaram em um borrão de preparativos e antecipação. Com a ameaça de Althea e Ethan temporariamente neutralizada, pude finalmente me concentrar no que realmente importava: a chegada iminente do meu filho. Meu novo apartamento, embora pequeno, estava se tornando um lar acolhedor. Passei horas decorando o quarto do bebê, escolhendo cores suaves e móveis confortáveis. Cada item que eu colocava no lugar, o berço, a cômoda, o móbile musical, era uma afirmação silenciosa de nossa nova vida, livre das manipulações de Althea e da fraqueza de Ethan. Uma tarde, enquanto organizava as roupinhas recém-lavadas do bebê, senti uma contração forte. Olhei para o relógio. Ainda faltavam 2 semanas para a minha data prevista. Calma, pequeno, murmurei acariciando minha barriga. Ainda não é hora. Mas meu filho tinha outros planos. As contrações continuaram aumentando em frequência e intensidade. Após 1 hora, não havia mais dúvidas. O trabalho de parto havia começado. Com uma calma que me surpreendeu, peguei a bolsa que havia preparado semanas antes e chamei um táxi para o hospital. Durante o trajeto, enviei mensagens para o Dr. Anderson e para a Dra. Reeves. Mesmo em meio às contrações, sorri ao pensar que essas eram as pessoas que eu queria informar primeiro sobre o nascimento do meu filho, meu médico e minha advogada. Como as coisas haviam mudado. No hospital, fui rapidamente encaminhada para a ala de maternidade. O Dr. Anderson chegou minutos depois, seu rosto uma mistura de preocupação profissional e entusiasmo. Bem, Emma, ele disse após me examinar. Parece que seu pequeno guerreiro está ansioso para conhecer o mundo. Está pronta para isso? Assenti, sentindo uma onda de determinação me invadir. Mais do que pronta, doutor. As horas seguintes foram uma montanha russa de dor, exaustão e pura adrenalina. Cada contração era como uma onda, me levando cada vez mais perto do momento em que finalmente conheceria meu filho. Não havia ninguém segurando minha mão, nenhum pai ansioso ao meu lado, mas eu não me sentia sozinha. Sentia-me forte, poderosa, capaz de qualquer coisa. Finalmente, com um último esforço hercúleo, meu filho veio ao mundo. O choro forte e saudável encheu a sala, e senti lágrimas de alegria e alívio escorrerem pelo meu rosto. É um menino, anunciou o Dr. Anderson, colocando meu filho em meus braços. E ele é perfeito, Emma. Olhei para o pequeno rosto vermelho e enrugado, para os olhos azuis que piscavam confusos para o novo mundo ao seu redor, e senti meu coração transbordar de amor. Olá, Noah, sussurrei. O nome que eu havia escolhido meses antes finalmente encontrando seu dono. Bem-vindo ao mundo, meu amor. As horas seguintes foram um turbilhão de exames, amamentação e admiração silenciosa. Observei cada detalhe de Noah, seus dedinhos minúsculos, o tufo de cabelos escuros, o formato de seu nariz que lembrava tanto o meu. Ele era perfeito em todos os sentidos, e era meu, apenas meu. Foi só no dia seguinte, quando a adrenalina do parto havia diminuído e eu descansava na cama do hospital com Noah dormindo pacificamente em meus braços, que a realidade da situação me atingiu completamente. Eu era mãe.
Uma mãe solteira, sim, mas uma mãe. E tinha nas mãos a responsabilidade mais importante do mundo: proteger e criar esta pequena vida. A doutora Reeves veio-me visitar naquela tarde, trazendo flores e um pequeno urso de pelúcia para Noah. Ele é lindo, Emma, ela disse, observando Noah com um sorriso suave. Então, seu rosto ficou sério. Tenho algumas notícias que você precisa saber. Senti meu corpo enrijecer, instintivamente apertando Noah mais forte contra meu peito. O que houve? A doutora Reeves suspirou. Ethan entrou com um pedido de visitação. Ele quer ver Noah. Senti uma onda de raiva e medo me invadir. Ele não tem esse direito. Não depois de tudo o que fez. Legalmente, ele ainda é o pai, explicou a doutora Reeves gentilmente. Mas não se preocupe. Dado tudo o que aconteceu, tenho certeza de que podemos limitar severamente qualquer acesso que ele possa ter. E Althea continua proibida de se aproximar, graças à ordem de restrição. Olhei para Noah, dormindo pacificamente, alheio ao turbilhão de emoções que sua mera existência havia desencadeado. O que devo fazer? A doutora Reeves colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Por enquanto, nada. Concentre-se em se recuperar e em cuidar de Noah. Deixe o resto comigo. Prometo que farei tudo ao meu alcance para proteger vocês dois. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça na maternidade. Cada mamada, cada troca de fralda, cada momento de sono ou falta dele era uma nova aventura. Noah era um bebê tranquilo, mas exigia atenção constante e eu estava mais do que feliz em dá-la. Uma semana após o nascimento de Noah, recebi uma ligação inesperada. Era Ethan. Emma, sua voz soou cansada e derrotada do outro lado da linha. Por favor, não desligue. Eu só quero ver meu filho. Senti meu coração apertar, uma mistura de raiva e pena lutando dentro de mim. Ethan, você perdeu esse direito quando escolheu sua mãe em vez da sua família. Eu sei, ele respondeu, sua voz quebrando, e me arrependo todos os dias, mas ele ainda é meu filho. Por favor, Emma, só uma vez. Fechei os olhos, respirando fundo. Parte de mim queria negar. Queria manter Ethan longe de Noah para sempre, mas outra parte, a parte que ainda se lembrava do homem que eu havia amado, hesitava. Vou pensar nisso, respondi finalmente. Mas se, e eu digo se, eu permitir, será nos meus termos e sua mãe não estará envolvida de forma alguma. Ouvi Ethan suspirar de alívio. Obrigado, Emma. É mais do que eu mereço. Após desligar, fiquei olhando para Noah, dormindo pacificamente em seu berço. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que devia permitir que Ethan fizesse parte da vida de Noah, mesmo que minimamente? Decidi que precisava de conselhos. Liguei para a doutora Reeves e expliquei a situação. Emma, ela disse após ouvir tudo, legalmente, você não é obrigada a permitir visitas neste momento. Mas se decidir fazê-lo, podemos estabelecer condições muito estritas. Visitas supervisionadas em um local neutro por um período limitado. Isso pode até jogar a seu favor no processo de divórcio, mostrando que você está disposta a ser razoável. Ponderei suas palavras por um momento. E se eu decidir não permitir? Então lutaremos com unhas e dentes para manter Ethan afastado, respondeu a doutora Reeves sem hesitar. A decisão é sua, Emma. Confie no seu instinto. Após desligar, passei horas observando Noah, pensando no futuro, pesando prós e contras. Finalmente, tomei minha decisão. Liguei de volta para Ethan. Tudo bem, disse minha voz firme. Você pode ver Noah uma vez, em um local público com supervisão. E se você tentar algo, qualquer coisa, nunca mais verá seu filho novamente. Entendido? Sim, Ethan respondeu, sua voz uma mistura de alívio e apreensão. Obrigado, Emma. Eu prometo, não vou decepcionar você. Marquei o encontro para dali a 3 dias, em um café familiar perto do parque. A doutora Reeves se ofereceu para estar presente como supervisora, uma oferta que aceitei gratamente. Na manhã do encontro, vesti Noah com esmero, escolhendo um macacão azul que ressaltava seus olhos. Meu coração batia acelerado enquanto eu o colocava no carrinho, uma mistura de ansiedade e determinação me consumindo. Ao chegar ao café, vi Ethan já esperando. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas sob os olhos. Quando nos viu, seu rosto se iluminou, os olhos fixos no pequeno embrulho em meus braços. Emma, ele cumprimentou, sua voz tremendo ligeiramente. Obrigado por vir. A doutora Reeves chegou momentos depois, cumprimentando a todos com um profissionalismo calmo que ajudou a aliviar a tensão no ar.
Sentamo-nos, e por um momento houve um silêncio desconfortável. Então, Noah começou a se mexer em meus braços, seus olhinhos azuis se abrindo para observar o mundo ao seu redor. Ele é lindo, Ethan disse, sua voz mal passando de um sussurro. Posso segurá-lo? Hesitei por um momento, então assenti relutantemente. Com cuidado, passei Noah para os braços de Ethan, observando atentamente cada movimento. Ethan olhou para o filho com uma expressão de puro espanto. Olá, Noah, ele disse suavemente. Eu sou seu pai. Observei a cena com uma mistura de emoções conflitantes. Parte de mim queria arrancar Noah dos braços de Ethan e fugir. Outra parte reconhecia o amor genuíno nos olhos do homem que eu uma vez amei. Após alguns minutos, Noah começou a ficar inquieto, seus pequenos punhos se agitando no ar. Instintivamente, estendi os braços, e Ethan me devolveu o bebê sem hesitar. Ele é perfeito, Emma, Ethan disse, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você está fazendo um trabalho incrível. Assenti, sem confiar em minha voz para responder. Por um momento ficamos ali, os três, não, os quatro, contando com a doutora Reeves, presos em um estranho quadro de uma família que poderia ter sido, mas nunca seria. Finalmente Noah começou a choramingar, sinalizando que estava com fome. Era hora de ir. Obrigado por isso, Emma, Ethan disse enquanto eu me levantava. Significa mais do que você pode imaginar. Olhei para ele, realmente olhei. Pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado. Vi o arrependimento em seus olhos, a dor, o amor pelo filho que ele mal conhecia. Mas também vi o homem que havia me traído, que havia escolhido sua mãe manipuladora em vez de sua esposa e filho. Adeus, Ethan, disse simplesmente, virando-me para sair. Emma, ele chamou, fazendo-me parar. Eu sinto muito. Por tudo, virei-me para encará-lo uma última vez. Eu sei, respondi, mas às vezes, sinto muito não é o suficiente. Com isso, saí do café, empurrando o carrinho de Noah, a doutora Reeves ao meu lado. Enquanto caminhávamos pelo parque ensolarado, senti como se um capítulo da minha vida estivesse finalmente se fechando. Olhei para Noah, agora dormindo pacificamente em seu carrinho, e senti uma onda de amor e determinação me invadir. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia uma coisa com certeza. Faríamos isso juntos, Noah e eu. E seria mais do que suficiente. Os meses que se seguiram ao nascimento de Noah foram uma montanha russa de emoções e desafios. Cada dia trazia novas descobertas, tanto sobre meu filho, quanto sobre mim mesma. Aprendi a funcionar com pouquíssimo sono, a interpretar cada choro e resmungo de Noah e a encontrar uma força que não sabia que possuía. O processo de divórcio continuava, arrastando-se pelos corredores burocráticos do sistema legal. A doutora Reeves manteve sua promessa, lutando incansavelmente para garantir que meus direitos e os de Noah fossem protegidos. Ethan, por sua vez, parecia ter finalmente entendido a gravidade de suas ações. Ele não contestou nenhuma das minhas exigências, aceitando um acordo de visitação limitada e supervisionada. Altia, no entanto, não desistiu tão facilmente. Mesmo com a ordem de restrição em vigor, ela encontrou maneiras de tentar se infiltrar em nossas vidas. Cartas anônimas chegavam ocasionalmente, cheias de ameaças veladas e acusações absurdas. Cada uma delas era prontamente entregue à doutora Reeves e adicionada ao nosso arquivo legal contra ela. Uma tarde, quando Noah tinha acabado de completar 6 meses, recebi uma ligação inesperada do Dr. Anderson. Emma, ele disse, sua voz tensa, preciso que você venha ao meu consultório o mais rápido possível. Há algo que precisamos discutir. Senti meu coração acelerar. Aconteceu alguma coisa? É sobre Noah. Prefiro não discutir isso por telefone. Ele respondeu. Mas não se preocupe, Noah está bem. Outra coisa. Com o coração na garganta, arrumei Noah e corri para o consultório do Dr. Anderson. Quando cheguei, fui imediatamente conduzida à sua sala privada. O doutor estava sentado atrás de sua mesa, seu rosto uma máscara de preocupação. Emma, sente-se por favor. Ele disse, indicando a cadeira à sua frente. O que vou te contar é chocante para dizer o mínimo. Sentei-me segurando Noah firmemente em meus braços. O que está acontecendo, doutor? Ele respirou fundo antes de começar. Recebi uma visita da polícia esta manhã. Eles estão investigando uma série de falsificações de prontuários médicos em vários hospitais da área.
Bem, o nome de Altia surgiu na investigação. Senti meu sangue gelar. O que isso significa? Significa, ele continuou, sua voz grave, que Altia estava tentando falsificar não apenas seus exames, como suspeitávamos, mas também os registros de nascimento de Noah. Ela estava planejando alterar a certidão de nascimento para constar seu nome como mãe biológica. A sala pareceu girar ao meu redor. Instintivamente, apertei Noah mais forte contra meu peito, como se alguém pudesse arrancá-lo de mim a qualquer momento. Como isso é possível? Gaguejei. Ela tinha contatos em vários hospitais, explicou o Dr. Anderson. Pessoas dispostas a fazer alterações nos registros por um preço. Felizmente, a operação foi descoberta antes que ela pudesse concretizar seu plano. Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando processar a enormidade do que estava ouvindo. Finalmente, encontrei minha voz. O que acontece agora? A polícia quer falar com você, disse o Dr. Anderson. Seu testemunho será crucial para o caso contra a Altia. E Emma, eles apreenderam esta manhã. A notícia caiu como uma bomba. Altia, presa. Era quase impossível de acreditar. E Ethan? Perguntei, temendo a resposta. O Dr. Anderson balançou a cabeça. Até onde sabemos, Ethan não estava envolvido neste esquema específico, mas a polícia vai querer interrogá-lo também. Saí do consultório do Dr. Anderson em um estado de choque. Nos dias que se seguiram, minha vida se tornou um turbilhão de depoimentos à polícia, reuniões com a Dra. Reeves e noites insones preocupada com o futuro. A notícia da prisão de Altia e do esquema de falsificação logo se espalhou. Recebi uma ligação de Ethan, sua voz embargada de emoção. E Emma, eu juro que não sabia de nada disso. Ele implorou. Eu sabia que minha mãe estava obcecada, mas nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. Parte de mim queria acreditar nele. Queria acreditar que o homem que eu uma vez amei, não poderia estar envolvido em algo tão horrível. Mas a confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Eu quero acreditar em você, Ethan, respondi. Mas, depois de tudo o que aconteceu, preciso pensar no que é melhor para a Noah agora. As semanas se transformaram em meses, e o caso contra a Altia foi ganhando força. Mais e mais detalhes de seu plano elaborado vieram à tona, cada revelação mais chocante que a anterior. Ela não havia apenas tentado falsificar registros médicos, mas também havia planejado uma campanha de difamação contra mim com o objetivo final de me declarar inapta e assumir a custódia de Noah. O julgamento de Altia foi um circo midiático. Sentei-me no tribunal dia após dia, ouvindo os detalhes sórdidos de sua obsessão e manipulação. Ethan estava lá também, parecendo envelhecido e derrotado, evitando olhar para a mãe ou para mim. Quando chegou minha vez de testemunhar, fiz isso com a cabeça erguida. Contei nossa história, não apenas os eventos recentes, mas toda a história de manipulação e controle que havia começado desde o início do meu relacionamento com Ethan. Falei sobre o medo, a incerteza, a traição que havia sentido. E falei sobre Noah, sobre o amor incondicional que sentia por meu filho e minha determinação em protegê-lo a todo custo. O veredito, quando finalmente veio, foi unânime. A Altia foi considerada culpada de todas as acusações e sentenciada a uma longa pena de prisão. Quando a sentença foi lida, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que ela não poderia mais nos ameaçar. Tristeza pela tragédia de toda a situação. Após o julgamento, Ethan me procurou. Ele parecia um homem quebrado, envelhecido além de seus anos. Emma. Ele começou, sua voz trêmula. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas quero que saiba que estou profundamente arrependido por tudo o que aconteceu. Eu deveria ter sido mais forte. Deveria ter-te protegido nosso filho. Olhei para ele, vendo não mais o homem que eu havia amado, mas um estranho. Você está certo, Ethan. Você não merece meu perdão. Mas por Noah, estou disposta a tentar encontrar um caminho para seguir em frente. Concordamos em continuar com as visitas supervisionadas, dando a Ethan a chance de conhecer seu filho, mas sempre sob meus termos e condições. Nos meses que se seguiram, lentamente comecei a reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar meio período, encontrando um equilíbrio entre minha carreira e minha vida como mãe. Noah crescia forte e saudável, seu sorriso iluminando até os dias mais difíceis. Uma tarde, enquanto brincava com Noah no parque, percebi que estava verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. Observei meu filho rir e bater palmas, sua alegria pura e contagiante, e senti uma onda de gratidão me invadir.
Tínhamos passado por tanto, Noah e eu. Tínhamos enfrentado manipulação, traição e quase perdemos um ao outro. Mas aqui estávamos nós, sobreviventes, mais fortes por causa de nossas provações. Naquela noite, depois de colocar Noah para dormir, sentei-me em minha sala de estar e refleti sobre tudo o que havia acontecido. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas eu não mudaria nada. Cada desafio, cada lágrima derramada tinha me trazido até aqui, até este momento de paz e contentamento. Peguei uma foto de Noah que estava sobre a mesa de centro, seu sorriso desdentado brilhando para a câmera, e senti meu coração se encher de amor. Este pequeno ser havia mudado minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Por ele, eu havia encontrado uma força que não sabia que possuía. Por ele, eu havia lutado contra os que queriam nos separar. E por ele, eu continuaria lutando todos os dias da minha vida. O futuro ainda era incerto. Sabia que haveria mais desafios pela frente. A criação de Noah. A navegação de um relacionamento complicado com Ethan. A construção de uma nova vida para nós dois. Mas pela primeira vez em muito tempo, não temia esse futuro. Eu o abraçava, porque agora eu sabia a verdade. Não importava o que o mundo jogasse em nosso caminho, Noah e eu enfrentaríamos juntos. Éramos uma equipe, mãe e filho, unidos por um amor que nenhuma conspiração ou manipulação poderia quebrar. E isso, percebi enquanto me dirigia para meu quarto, sorrindo para o som suave dos roncos de Noah, vindo do monitor do bebê. Era mais do que suficiente. Era tudo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe.